Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à disciplina Administração de Materiais. Meu nome é Marcel e minha tarefa aqui é auxiliá-los na condução dessa disciplina. A Administração de Materiais é um curso, é uma disciplina bastante importante para você gerir, para você tratar da coisa pública, pois envolve desde a aquisição de materiais até o uso perfeito e eficaz desse material. Pois bem, o nosso estudo ele vai começar definindo o objetivo básico da administração de materiais. Qual seria o objetivo básico dessa administração de materiais? Ele consiste em dispor os recursos necessários ao processo educativo com qualidade, em quantidades adequadas, no tempo correto e com economia. Ou seja, para se entender, para que seja alcançado esse objetivo, faz necessário a gente entender primeiro alguns conceitos chaves em administração pública, necessários à formação do gestor e que fundamentam sua prática. Quais são esses termos utilizados em administração pública? Administração e gestão. A administração é o processo de controle exercido por alguém, geralmente essa pessoa é um administrador, sobre um grupo de pessoas e suas atividades, visando alcançar um determinado objetivo, determinado fim. A administração, ela corresponde à centralização do poder na figura do administrador. Já a gestão não. A gestão é caracterizada pelo reconhecimento da importância da participação efetiva e consciente das pessoas envolvidas. Ou seja, a gestão é caracterizada pela participação efetiva e consciente de todos os segmentos nos processos decisórios, não só centralizado na figura do administrador. A autonomia. A autonomia, ela corresponde à capacidade, significa a capacidade de se administrar com independência, com liberdade e responsabilidade, sobretudo responsabilidade. A autonomia escolar, ela é o quê? É você poder gerir e captar os recursos que são descentralizados pelos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, como também os recursos angariados pela própria comunidade, pela própria escola. A autonomia é tão importante que é estabelecida no artigo 15 da LDB, que diz: os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de ensino de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia e de gestão pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Daí a grande importância da autonomia na gestão escolar. O Conselho Escolar. O Conselho Escolar é um órgão autônomo e sem fins lucrativos, não possui fins lucrativos, de natureza coletiva, e ele é composto por representantes de professores, alunos, pais, membros da comunidade e os próprios funcionários. Ele possui o quê? Função normativa, consultiva, deliberativa e fiscalizadora. Geralmente, o conselho escolar ele é acompanhado por um setor específico da Secretaria de Educação. Qual a tarefa, qual a atribuição desse setor específico? Ele procura fiscalizar suas ações. Ele procura orientar o conselho escolar em todo esse processo de planejamento, o processo de execução e também prestação de contas desses recursos recebidos. O conselho escolar ele é um parceiro de todas as atividades que são desenvolvidas no interior da escola. Daí sua fundamental importância. Gestão do patrimônio. Agora vamos discorrer sobre a figura do técnico em educação. No caso da escola pública, o funcionário, o servidor, que reúne as competências necessárias para a administração de materiais é o técnico em gestão escolar. Ele possui papel fundamental na condução da gestão da escola, pois as suas atividades não se referem apenas ao seu desempenho das atribuições técnicas, mas, sobretudo, o técnico em gestão escolar ele é formador de opinião, ele é elemento indispensável, ele é elemento do processo ensino-aprendizado, ele é elemento essencial.
ele deve possuir algumas habilidades fundamentais, como o exercício do conhecimento prévio acumulado aliado ao conhecimento teórico, a autonomia e a capacidade de gestão. E outro aspecto importante que devemos colocar é a assimilação do sentimento de pertencimento ao ambiente educacional. É o que eu disse antes. Ele é membro importante e indispensável a esse ambiente educacional. Daí sua grande importância. O patrimônio público está disposto na Lei 4.717, em seu artigo 1º, define patrimônio público como o conjunto dos bens e direitos pertencentes aos entes da administração pública direta ou indireta. Patrimônio público é um conjunto de bens e direitos pertencentes a todos, não só a determinada pessoa, determinado indivíduo ou determinada empresa ou entidade. O patrimônio público ele é um direito que pertence a toda a coletividade. Além dos bens materiais e imateriais, compreendem também o patrimônio cultural, o patrimônio ambiental e o patrimônio moral. Enquanto o patrimônio público é de todos, do povo, da coletividade e de todo o interesse público, o patrimônio particular não. Ele pertence a um único indivíduo ou a um grupo restrito de indivíduos, ou uma empresa ou alguma entidade privada, claro. E aqui há uma classificação de bens públicos que definimos em 4 tópicos: bens imóveis, os bens materiais de consumo e os bens permanentes e os materiais de distribuição gratuita. Os bens imóveis são os prédios, as edificações pertencentes à escola, a um órgão público destinado a sediar suas atividades. Já os bens de consumo são os produtos que podem ser armazenados ou que serão consumidos logo em seguida, após sua chegada, tais como papéis, canetas, esferográficas, envelopes, todo o material de expediente. Os bens permanentes são o mobiliário, os equipamentos eletrônicos, os utensílios de cozinha, aparelhos e equipamentos para a prática de esportes, os veículos. São vários bens relativos aos bens permanentes. Os materiais de distribuição gratuita são os materiais como os livros didáticos, os medicamentos, o próprio material didático que vocês recebem do programa Profuncionário são materiais de distribuição gratuita. Também podemos considerar os medicamentos utilizados no setor médico, os óculos que são distribuídos, o uniforme, dentre outros bens. O patrimônio escolar. O patrimônio da escola é tudo aquilo que constitui espaço educacional, compondo de forma que atenda aos seus objetivos. Compreende, mais uma vez, elementos culturais, morais e imateriais, referentes não só à instituição de ensino, mas, sobretudo, à comunidade escolar. Não se refere só à instituição de ensino, resumidamente, mas à comunidade escolar como um todo. O patrimônio cultural está relacionado à filosofia educacional, às práticas pedagógicas, aos hábitos e costumes da comunidade escolar. O patrimônio moral está relacionado ao quê? Ao comportamento, aos princípios éticos de justiça, equidade, democracia, não preconceito, aceitação das diferenças, da inclusão, universalização de acesso de todos os cidadãos à educação sem qualquer tipo de discriminação. O patrimônio material é constituído por todos os bens móveis e imóveis pertencentes à unidade de ensino. Das sanções aos danos praticados ao patrimônio público. Quem é o órgão responsável por isso? É o Ministério Público. É o órgão incumbido da tarefa de defendê-lo e protegê-lo. Tem como uma de suas atribuições promover inquéritos e ações civis para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Essa previsão legal é previsto em norma constitucional. As atribuições, a função do Ministério Público está delineado, está colocado na Constituição, de tão importante que é o zelo aos bens públicos, ao patrimônio público. E uma vez detectada a prática lesiva ou de negligência, a denúncia às autoridades competentes, vale frisar, pode ser feita por qualquer pessoa,
não só por órgãos públicos, mas qualquer cidadão, por ele ser elemento, ser membro da coletividade, proprietário do patrimônio público, ele pode sim levar ao conhecimento do Ministério Público qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de prática lesiva ou de negligência aos bens públicos. Outros órgãos também que são responsáveis por esse controle da atividade de maneira administrativa, preventiva e repressiva são os tribunais de contas, as corregedorias e as controladorias. No tema aquisição de materiais. A aquisição de materiais em grandes quantidades dependem e obedecem a algumas normas legais. E esses processos são o quê? São as licitações. Licitação é um conjunto de procedimentos administrativos que a administração pública deve seguir para aquisição, alienação de bens e contratação de serviços. Ou seja, é uma norma que deve ser seguida para aquisição de bens. E a licitação deve sempre procurar o quê? A proposta mais vantajosa para a administração. Vantajosa não quer dizer a mais barata, mas a que de melhor qualidade, a de melhor preço, a que cumpre e a que obedece todas as necessidades do ente público da escola. E um dos principais mecanismos regulamentadores desse procedimento é a Lei de Licitações, que é a Lei 8666, que estabelece normas sobre licitações, como também contratos administrativos. Ou seja, a Lei 8666 é o regulamento principal no que se refere a licitações públicas. Licitação deve garantir o quê? O princípio constitucional da isonomia, ou seja, da igualdade, e deve selecionar a proposta mais vantajosa, como eu disse anteriormente, a mais vantajosa para a administração. E vantajosa não quer dizer barata demais, porque às vezes você pode adquirir um bem barato e não servir, seja de fácil deteriorização e que acabe não trazendo nenhum tipo de benefício à entidade pública. E a licitação possui alguns princípios que podemos delinear: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. A licitação deve estar em consonância com os princípios da legalidade e todos esses que eu mencionei anteriormente, pois a administração deve sim respeitar todos os princípios que envolvem a licitação pública. A dispensa de licitação, no caso de um valor inferior a R$ 8.000, a administração pública pode se utilizar da dispensa de licitação, como também a inexigibilidade da licitação. Acontece quando a competição entre fornecedores foi inviável, dada a existência de um único fornecedor do objeto a ser adquirido. Se não há competitividade, não há por que fazer licitação. E um dos programas para angariar recursos para a escola, temos aqui o programa Dinheiro Direto na Escola, que foi criado pelo MEC e que tem por objetivo a descentralização de recursos. Esse programa, o PDDE, ele significa recursos financeiros para aquisição de bens e ou contratação de serviços, visando ao suprimento das necessidades mais imediatas. No caso de necessidades mais imediatas que não podem esperar, não dependem de planejamento prévio, se utiliza o PDDE. Ele é também destinado a escolas estaduais, municipais de ensino fundamental, apenas, não de ensino médio, apenas fundamental, que tenham mais de 20 alunos matriculados. O valor do recurso é proporcional ao número de alunos e à modalidade de ensino oferecida. A geração de recursos, além do PDDE, outros programas oriundos do próprio estado ou município. A escola também pode promover festas, gincanas e outros festivais para poder angariar recursos próprios. E vale lembrar que esses recursos próprios devem entrar pela associação de pais, alunos e mestres e funcionários. Não, funcionário nenhum pode receber dinheiro em mão e fazer aquisição de materiais para o ente, para a escola. Ele deve receber, esse recurso entra pela associação e a associação fará a aquisição desses materiais e fará a transferência para a escola, para o ente público em questão. E aqui também temos as doações, que são bastante importantes, e aqui eu delineei, coloquei alguns passo a passo no que se refere às doações.
ela pode receber tanto direto de uma empresa como a doação feita por um ente público, e a diferença se dá mesmo só no processo, no trâmite administrativo. No caso da empresa, você recebe a doação através, claro, de uma formalização, a escola registra, identifica e comunica o órgão responsável pelo material e o patrimônio. Já no caso da transferência entre órgãos públicos, a formalização dessa transferência deve ser feita pelas instâncias máximas de cada órgão. Por exemplo, o IFP, o Instituto Federal do Piauí, deseja doar computadores a uma escola municipal, por exemplo. O processo de formalização ele deve ser tratado e assinado entre o reitor do Instituto Federal do Piauí e a Secretaria de Educação. Após esses trâmites, os bens devem ser recebidos e devidamente registrados e passarão a integrar o patrimônio público. Quero agradecer a todos pela atenção e espero ter contribuído para a nossa disciplina Administração de Materiais. A gente vai se ver agora nas unidades 3 e 4. Bons estudos. Abraço a todos.